E hoje vamos dar continuidade à nossa saga da leitura do Novo Testamento, segundo a melhor tradução do grego para o português, feita pelo professor linguista Wilbur Pinkerque. Todos os créditos ao professor que fez essa tradução, um trabalho fenomenal que hoje, e qual é o meu objetivo com essa leitura do Novo Testamento? Trazer para você que boa parte de muito entendimento que nós temos hoje, que foi feito em muitas pregações, de certas passagens que não estão realmente trazendo sentido, por conta da tradução que foi feita há muito tempo atrás pelos tradutores para o português. Por que isso acontece? Porque você vai observar que em muitos contextos, muitas palavras do grego podem ter mais de um sentido. Você tem que entender o contexto daquela passagem no original grego, porque no português não tem essas variações. Em muitas passagens, ele pode trazer um sentido totalmente diferente. Aqui eu estou dando só muito superficialmente esse panorama. Se você quiser se aprofundar mais, busque entender, busque saber mais dos estudos do professor. E nós vamos seguir aqui com a nossa leitura, que vai se iniciar no capítulo 1 de Lucas. E aí você pode até acompanhar comigo se você tem uma outra tradução para ver as diferenças que existem. Porque aqui vai trazer uma clareza muito melhor acerca do contexto, do texto, e aí a gente consegue entender o que realmente Deus está querendo falar aos nossos corações. Então vai se iniciar assim, Lucas, capítulo 1, verso 1. Já que muitos têm empreendido, porém, em ordem, uma narração dos fatos que deveras se cumpriram entre nós, segundo nos transmitiram aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Apareceu-me bem também a mim, ó excelentíssimo Teófilo, tendo anotado cuidadosamente tudo o que veio do alto. Escreve-te com precisão e em sequência, para que possas saber a certeza das coisas que te foram ensinadas. Provavelmente, o evangelista Lucas está aqui escrevendo para uma outra pessoa que provavelmente, historicamente, ele é o Teófilo, né? Não se sabe se ele era alguém de uma alta patente do governo, algo do tipo, que pediu mais explicações acerca desse evangelho do qual ele conheceu. Então Lucas estava encarregado disso. Então Lucas teve por propósito trazer em ordem, aí sim, a questão diferente da de Marcos, né, que nós vimos no evangelho anterior, seguindo a nossa ordem aqui. Se você não viu, veja os vídeos que eu gravei sobre o evangelho de Marcos. Agora a gente vê Lucas preocupado com a questão cronológica dos fatos, com mais detalhes, de uma forma mais de um historiador, digamos assim, né? Com o objetivo de explicar esse tal Teófilo, que ou era Lucas, ou era uma pessoa de alta patente que queria, por escrito, os relatos para conhecer acerca desse Cristo, porque aqui, como vemos o próprio Lucas escrever, no verso 4, que ele fala para esse Teófilo, para que você, né, possas saber as certezas das coisas que te foram ensinadas. Então, voltando à nossa explicação do último vídeo que eu gravei, de que quem escreveu o Evangelho de Marcos, a gente falou sobre isso, né? Sobre a questão de que existia uma perseguição, ainda mais na época de Nero, sobre os cristãos, e eles estavam preocupados com a igreja, os novos convertidos que teriam acesso e essa plena certeza daquilo que eles aprenderam e de tudo que aconteceu, de quem é esse Cristo, quem é Jesus e o que ele fez. Então, os apóstolos estavam já sendo martirizados e posteriormente a igreja vai ficar sem os apóstolos e aí se inicia uma nova geração. Enfim, então aqui a gente consegue compreender um pouco a respeito do propósito pelo qual Lucas escreve o evangelho que conhecemos hoje como o evangelho de Lucas. Dando continuidade no verso 5, no tempo de Herodes, o rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem sacerdotal de Abias. A sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Elizabeth. Ambos eram justos perante Deus, andando de modo irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filho, porque Elizabeth era estéril, e ambos eram de idade avançada. Ora, aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe, por sorteio, entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora.
a hora do incenso. Então um anjo do Senhor apareceu a ele parado à direita do altar de incenso. E ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e um medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. A tua mulher, Elizabeth, te dará um filho. E lhe dará o nome João. E tu terás gozo e exultação, e muitos regozijarão por causa do nascimento dele, porque ele será grande aos olhos do Senhor. Ele absolutamente não deve beber vinho ou bebida forte. Aliás, ele ficará cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E ele fará muitos dos filhos de Israel retornarem ao Senhor, seu Deus. Sim, ele mesmo irá adiante dele, no caso Cristo, no Espírito, e poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à mentalidade dos justos. Talvez na sua Bíblia deve estar totalmente diferente, né? Então, preste atenção, né? E os desobedientes à mentalidade dos justos. Isso eu acho que cabe muito a nós também. Quantos cristãos estão dentro da igreja há anos, mas com a mentalidade não do justo, mas totalmente longe de Deus? Para se pensar. Este ano, para tornar um povo preparado para o Senhor. Verso 18. Aí Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza disso? Pois eu já sou velho e minha mulher é de idade bem avançada. E respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel, cujo posto fica na presença de Deus. Fui enviado para falar-te e dar-te estas boas novas. E agora tu ficarás mudo, não podendo falar, até que o dia em que essas coisas aconteçam, porque não creste em minhas palavras, que se cumprirão no seu tempo certo. Então, parece que anjo não tem muita paciência, né? Ele deixou claro, diante da incredulidade dele, ou seja, ele viu o anjo, ele era justo, presta atenção, ele era justo, ele viu um anjo na frente dele, ele ficou atemorizado, com medo, mas naquele momento vacilou na fé, né? Então, assim, ao mesmo tempo Deus chama ele de justo, mas ele vacilou na fé também. Teve uma fé pequena. Como posso ter certeza disso, já que a minha mulher é de idade avançada e eu também? Olhou pelos olhos da lógica, assim como qualquer ser humano faria. Mas não é isso que Deus quer ver de nós. Porque, entenda uma coisa, meu amigo, quando Deus fala, entendeu? Quando Deus fala, acontece. Deus fala, assim Deus falou, que haja luz e houve luz. Deus fala, haja a água, os animais e tudo que nele existe, a criação de todas as coisas, foi pelo falar de Deus. Se Deus está falando e a gente não crê, então é um problema sério. Geralmente, na maior parte das escrituras, nos evangelhos, a gente vê Jesus sempre repreendendo essa questão dos discípulos, né? Homens de pequena fé. A todo momento a gente vê episódios assim. Então vamos continuar. Verso 21. Já o povo estava esperando por Zacarias e estranhando sua demora no santuário. Mas quando saiu, ele não podia falar com eles e entender o que ele tinha visto uma visão no santuário. Ele ficou gesticulando para eles, mas permanecia mudo. Então, quando se completaram os dias de seu serviço, ele se foi para casa. Assim, depois daquele dia, sua mulher, Elizabeth, engravidou e se resguardou durante 5 meses. Ela ficava repetindo, então é isso que o Senhor me fez nos dias em que se preocupou para desfazer a minha humilhação perante o povo. Ora, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que tinha casamento contratado com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E entrando aonde ela estava, o anjo disse: regozija-se, graciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Mas ao vê-lo, ela ficou perplexa com o dizer dele, querendo decifrar que tipo de saudação seria essa. Então aqui a gente vê uma situação um pouco interessante, porque primeiro que ela tinha um casamento contratado. Naquele tempo os pais prometiam a filha para uma pessoa para ela se casar. Meio que a filha não tinha uma certa escolha, vamos dizer assim. Então ela tinha esse contrato de casamento com José. Então eles entravam numa espécie de noivado, digamos assim, e posteriormente seria consumado o casamento. Dando continuidade, verso 30, aí o anjo lhe disse: não tenhas medo, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará trono de seu pai Davi. E ele reinará sobre a casa de Jacó, e as eras adentro. Isto é, o seu reino não terá fim. Aí Maria disse ao anjo:
como acontecerá isso, visto que não conheço o homem, né? Respondendo, o anjo disse a ela: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo pairará sobre ti. Precisamente por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Outro sim, tua parente Elizabeth, ela mesma, concebeu um filho em sua velhice. E este já é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque nenhuma coisa falada por Deus será impossível. Então Maria disse: eis que a escrava do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, aqueles dias, Maria preparou-se apressadamente e foi para a região montanhosa, a uma cidade de Judá, onde entrou na casa de Zacarias e saudou a Elizabeth. Ora, sucedeu que, ao ouvir Elizabeth a saudação de Maria, o bebê pulou em seu ventre, e Elizabeth ficou cheia de Espírito Santo. E ela exclamou com grande voz, disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto de teu ventre, porque sou tão agraciada que a mãe de meu Senhor viria visitar-me. Interessante, Elizabeth fala a mesma coisa que o anjo fala, né? E isso inspirada pelo Espírito Santo. Primeiro ela ficou cheia do Espírito Santo, e depois ela fala: bendita és tu entre as mulheres. Então, eu entendo aqui uma coisa que, pra gente entender que algo é de Deus ou não, geralmente ele faz dessas coisas, né? Parece muito sem que a pessoa saiba nada, mas as peças se ligam, né? O anjo fala pra ela uma coisa, Elizabeth fala a mesma coisa que o anjo falou, sem que a própria Elizabeth tenha ciência de que o anjo tinha falado com Maria antes. Interessante. Verso 44. Isto mesmo porque, ao chegar ao som da tua saudação aos meus ouvidos, o bebê pulou de alegria no meu ventre. Bendita és aquela que creu, porque... Interessante, bendita aquela que creu, né? Porque haverá cumprimento das coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Aí Maria disse: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Aqui temos um princípio interessante. Existem algumas linhas de entendimento de que o ser humano ele tem um corpo carne, alma e espírito. E outras linhas falam que, os presbiterianos, por exemplo, só existe a alma e o corpo, né? Então, a tricotomia e a dicotomia. Então, eu acredito na tricotomia, que existe sim alma, corpo e espírito, porque aqui é uma passagem que fala disso. Maria fala da alma, Maria fala do espírito, separadamente. Então, são coisas diferentes. Dando continuidade, verso 48. Pois ele atentou para a condição humilde de sua escrava. Isso mesmo, porque de agora em diante todas as gerações me dirão: a abençoada, pois o poderoso fez coisas sublimes em meu favor. E santo é o seu nome. A sua misericórdia é para gerações de gerações quanto aos que o temem. Com o seu braço ele realizou poderosos feitos, dispersou os soberbos no raciocínio de seus corações. Interessante, né? Os soberbos no raciocínio de seus corações. Você lembra que Zacarias usou de uma questão racional? Não que ele fosse soberbo, ele era justo, mas ele usou uma questão racional para responder o anjo, né? Interessante esse ponto. Raciocínio de seus corações, verso 52. Ele destronou governantes e exaltou os humildes. Ele encheu os famintos de coisas boas e despediu vazios os ricos. Isso me parece assim, muito Apocalipse, né? O que vai acontecer futuramente quando Jesus reinar. Exatamente isso. Verso 54. Ele tomou o partido de seu servo Israel, lembrando-se de misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e seus descendentes enquanto o viera. Aí Maria permaneceu com ela cerca de 3 meses e então voltou para sua casa. Já o tempo para Elizabeth dar à luz completou-se e ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de sua grande misericórdia para com ela e alegraram-se com ela. Aconteceu que o 8º dia vieram circuncidar o menino e começaram a chamá-lo pelo nome de seu pai Zacarias. Sua mãe reagiu: ele será chamado João. Aí disseram a ela: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Então começaram a fazer sinais ao pai quanto a como ele queria que o menino se chamasse, pedindo ele uma tabuinha de escrever. Escreveu isto: o seu nome será Todos se maravilharam imediatamente. Sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, bendizendo a Deus. Ora, veio um temor sobre todos os seus vizinhos e por toda a região montanhosa da Judéia se falava de todas estas coisas. Todos os que ouviram
as conversas nos corações, dizendo, todos os que ouviram as conversavam nos corações, dizendo, o que vai ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque tem visitado, providenciado redenção para o seu povo, e tem nos levado um chifre de salvação na casa de seu servo Davi, assim como ele falou pela boca de seus santos profetas desde tempos antigos, salvação dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia para com nossos pais, isto é, lembrar-se de sua santa aliança, o juramento que ele fez, nosso pai Abraão, para conceder-nos que, uma vez resgatados da mão de nossos inimigos, servamos sem temor, em santidade e retidão moral perante ele todos os dias de nossas vidas. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir adiante da face do Senhor para preparar os seus caminhos, para dar seu povo conhecimento de salvação mediante o perdão de seus pecados, através das ternas misericórdias de nosso Deus, com as quais a divina alvorada nos tem contemplado, para dar luz aos que estão assentados em escuridão e na sombra de morte, para guiar nossos pés para dentro do caminho de paz. O menino seguia crescendo e sendo fortalecido em espírito. Ele permaneceu em áreas ermas até o dia de sua apresentação a Israel. Bom, e aqui terminamos o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, e no próximo vídeo vamos para o capítulo 2.